Ele escreveu um livro sobre a origem das prisões no Brasil. É o filósofo Manuel Barros da Mota. Venha pra cá. Temos aqui crítica da razão punitiva, nascimento da prisão no Brasil pela Forense, é isso? Forense Grupo GEM. Grupo GEM. GEM, sim. E aqui tem... Ai, desculpa, afastar minha campainhazinha. Você também escreveu sobre o Foucault. Sim. Michel Foucault. Aqui é uma biografia, não? Não. É uma seleção que eu fiz, até agora são 8 volumes, de todos os artigos e entrevistas e falas dele que foram registradas em jornais, que foram publicados em francês em 4 volumes, mas numa ordem cronológica. E eu fiz um projeto dividindo por assuntos, tratando de arte, por exemplo, literatura, música, pintura, etc. E depois também sobre o sistema penal. Também um volume eu fiz sobre psiquiatria, psicanálise e psicologia, e alguma coisa também, 2 volumes, o 4º e esse 8º, sobre a penalidade que ele tratou no Vigiar e Punir, mas e que ocupou muito Michel Foucault. Acho que talvez o interesse maior na vida foi exatamente ligado a isso, né? As pessoas que são encarceradas, que vivem excluídas, quer dizer, a temática principal dele é ligada inicialmente à loucura, à internação da loucura, quer dizer, a partir do momento que os loucos são considerados doentes, porque antigamente não era assim, e os loucos viviam até na corte e escreviam livros, alguns eram reis até, né? Sim. Jorge III. Jorge III. Mas o Jorge III, usando uma coisa assim um pouco escatológica, ele foi tratado de uma maneira, quando ele enlouqueceu, já se estava tratando os loucos de uma maneira não muito educada, não é? Então, para ele se convencer que ele tinha que obedecer, resolveram jogar um pouco de cacá em cima dele. Mas ele também não deu muito... Mas ele sofria muito, né, com esse tratamento, apesar da... Ele tinha laivos de consciência, não tinha? Parece que sim. Eu não conheço muito bem a história do Jorge III. Eu sei que que inventou o panóptico, o Bentham, que foi o sistema moderno de prisões e que foi inaugurado aqui no Brasil na Casa de Correção da Corte, que também foi feito em Recife, com a Torre Central. O Bentham, ele achava que o Jorge III era uma pessoa terrível e fazia críticas constantes a esse soberano. O Bentham foi quem criou o panóptico. O panóptico, mas o exatamente. panóptico também é muito comentado pelo Foucault, não é? Sim, o Foucault, no Vigiar e Punir, ele mostra que o panóptico é digamos assim, uma forma de exercício do poder moderno que separa totalmente, digamos, a nossa época, marcada pela vigilância, pela hipervigilância. Hoje em dia nós temos câmeras em toda a parte. Não é? E entra George Orwell também aí, não é? O George Orwell. O Orwell é o modelo disso, no sentido mais... Você pode dizer que é um percurso do Bentham até o Orwell. Quer dizer, com a ideia de um grande irmão que está presente em toda a parte, das pessoas serem observadas, vigiadas o tempo todo. Hoje em dia, nós estamos tão acostumados com digamos assim, com a tela global, não é? Com internet, celulares, câmeras de todo tipo, que essa vigilância passou a ser uma coisa quase que comum. Mas eu pedi, inclusive, para separar algumas fotos assim do panóptico dessa prisão, que tem uma visão. 2 guardas ou 1 guarda pode, ao mesmo tempo, vigiar a prisão inteira. Mostra aqui, por favor. Olha só. As celas são todas transparentes, não é? Sim. E fica essa torre no centro, onde o guarda pode até sair, fumar um cigarro, voltar, porque as luzes que saem da torre impedem
que os prisioneiros vejam o que os guardas estão fazendo. Exatamente. Né? A ideia do Foucault com o Panópticon era uma ideia de utilizar isso não só para a prisão, mas também para hospitais, para escolas e para a fábrica também. Eu acho que tem outras fotos, desculpa. Pois não. Tem, aqui tem aquela da planta, não, né? Só tem essas duas? Aí está. Certo. Tá bom, já deu para se ter uma ideia. E também não funcionou, não sei se eu estou falando bobagem, mas parece que não funcionou muito, porque também, da mesma forma que eles não podiam enxergar os guardas também não podiam ver o que os prisioneiros tramavam entre eles, né? Não, na verdade, supunha-se que o guarda podia estar até ausente e ver. Não é? Mas isso é quer dizer, essa ideia do panóptico, com a impossibilidade de comunicação, é mais uma utopia, não é? Porque, na verdade, era muito difícil de fazer isso funcionar. As prisões, o Michel Foucault mesmo diz isso, e a gente observa aqui no Brasil. Você, na última entrevista, estava até comentando que se tem até celular nas prisões, não é? As prisões, na verdade, elas não são totalmente fechadas. Existem 1000 canais, é um sistema de 1000 sistemas de comunicação com advogados, com parentes, com os próprios guardas, enfim. Não é um sistema fechado. E a mais alta tecnologia, parece que tem celulares que você só obtém na cadeia. Se você não tiver no presídio, não, esse modelo aqui só no presídio, aqui não tem. Mas por que não deu certo? Porque esse modelo de prisão acabou não dando certo, né? Aqui no Brasil, quer dizer, o prédio da Casa de Correção, ele foi mal feito. Não deu a arquitetura não foi bem planejada e o efeito de vigilância não foi conseguido. Na verdade, essa ideia de vigiar é uma ideia que permanece. Sim. Quer dizer, foi substituída por câmeras, por uma série de outras coisas que estão aí. Não apenas em prisões, mas também em edifícios, etc. Fazem parte hoje. Você pode dizer que houve uma generalização do panóptico. Nós vivemos numa sociedade panóptica, num certo sentido. Agora, para resolver o problema penal, realmente era uma coisa que não funcionou, porque realmente as prisões, quer dizer, com uma quantidade enorme de detentos e com, inicialmente, se fazia com que eles não pudessem conversar entre si, não é? Mas havia 1000 formas de comunicação e você juntar uma opção de gente que foi detida porque delinquiu, porque violou a lei, etc., acaba criando um ambiente que não é lá muito, de uma moralidade muito boa. Né? Fica complicado. Agora, o que eu achei curioso também é que o inventor do panóptico, como era o nome dele? Bentham? Bentham, Bentham. Ele pediu para ser... Jeremy Bentham. Jeremy Bentham. Ele pediu para ser empalhado depois de morto. E ele está num museu, numa cabine assim, com um chapéu estranhíssimo. Já viu essa fotografia? Do Bentham empalhado, não. Você que está me comunicando. Renato, vê se acha. Olha aí, olha que bonitinho. Mas o Bentham, ele tinha uma característica muito singular. Essa é uma delas, não sei querer ser empalhado. Sim, empalhado, sim. É que ele queria fazer um uso do tempo de uma utilidade completa e, tendo em vista, obter o máximo de prazer para si e também para todo mundo. Essa ideia da pena, quer dizer, a pena devia ser útil, ela não devia servir assim para regenerar a pessoa, não era bem esse o objetivo. O objetivo é que a pena assustasse os outros e fizesse com que o próprio detento não tivesse vontade de fazer aquilo, porque fazia um cálculo. Cuidado que vai preso, vai para a prisão. Ou pode ser levado em público com máscaras. Pode ter gente que goste, não é? Mas o carnaval sempre é uma possibilidade. Mas não é a atitude de muita gente. Micareta, senão o Renato já vai sair daqui correndo. Me diga até quando dívida era punida por prisão? Você vai preso porque ficou devendo tanto, é preso. Aqui no Brasil, quer dizer, o Código Penal do Império fazia pena também por
Por dívida? Por dívida. No antigo regime, quer dizer, tudo que dizia respeito a dinheiro tinha uma punição muito forte. Quer dizer, a coisa mais séria era fazer moeda falsa, né? Fazer moeda falsa, que era um crime que mexia direto com a pessoa do rei e com o Estado, quer dizer, porque o tesouro era o tesouro também do soberano, era uma coisa pessoal. Então, tudo que atingia direto ao rei, podia ter pena de morte, torturas, etc. Todo um arsenal de penas, que é exatamente o que antecede a prisão. Quer dizer, a prisão é uma pena moderna, é chamada pena das sociedades civilizadas, onde, supostamente, só se tira da pessoa a liberdade, que é o bem maior para nós. Não é? Mas... E os filhos herdarem as dívidas, poderem ser presos por causa de uma dívida dos pais. Os filhos herdarem... Tem que pagar... Bem, na verdade, havia, quer dizer, na penalidade antiga, havia essa ideia de que a descendência pagava, era responsável pela dívida. Não só por dívida, era responsável, por exemplo, se havia um crime de lesa majestade, arrasava a casa, tirava os nomes e a família ficava infamada. Quer dizer, há uma série de crimes em que os descendentes, eles também pagavam. Havia crimes, por exemplo, tipo crime de bestialidade, que era uma coisa considerada criminosa. O que era o crime de bestialidade? A bestialidade, relação sexual com animais, por exemplo. Era uma coisa que os descendentes, eles não eram atingidos por esse tipo de crime. Mas, por exemplo, o incesto, etc., isso passava. Agora, é engraçado, o crime chamado de bestialidade era com qualquer animal ou tinha uma categoria? Galinha é tanto... Bem, de uma tabela, não? Essa especificação eu não cheguei a saber. As primeiras prisões, o primeiro grande presídio construído no Brasil foi no Império ainda, Foi no Império. Começou na Casa de Correção da Corte. Quer dizer, antes havia uma prisão que era de religiosos, que muitos presos já estavam lá. Quer dizer, um pouco a pena de prisão já estava entrando um pouquinho no sistema depois da vinda de Dom João VI e da Constituição, porque havia a ideia de exatamente fazer uma penalidade mais doce, mais civilizada, etc., acabar com aqueles horrores que podiam levar até quer dizer, como fizeram com Tiradentes aqui, que foi feito em pedaços, etc. Esquartejado. Eu coloquei até no livro atrás uma foto que está aqui, de um quadro que está aqui em São Paulo, né, que é a grande tela do Portinari, fantástica, aliás. do Tiradentes esquartejado. Não é? Bem, então, e como em Portugal, por exemplo, foi feito com porque num atentado contra o rei, o dedo mindinho foi atingido e uma família inteira foi executada durante uma semana em público. Por causa do mindinho. Porque atentaram contra o rei e atingiram o dedo mindinho. Bem, enfim, e abriam o corpo, o estômago, colocavam azeite fervendo, depois esquartejavam, enforcava e depois queimava e jogava o pó. Que é para ele aprender, que é para a vítima aprender. E também para os outros aprenderem. Principalmente. Os outros e principalmente para o povo também ter prazer em assistir o espetáculo. Ainda era pouco. E outra coisa curiosa, Manuel, Diga. O negócio de salgar as terras, queimar e depois jogar sal para que... Sim, havia essa prática, quer dizer, se destruía todos os documentos que tivessem o nome da família, as armas, os emblemas, etc., e se salgava o terreno, para não haver nenhuma planta. Era como se dizia que era uma doença como a peste, como a lepra, que passava também para a descendência. Então não devia deixar nenhum traço, era uma vontade de acabar com a memória de uma maneira total. Agora, o Dom João VI, no Brasil, sim, foi um rei particularmente violento ou apenas seguia-se a tradição da época? Não, quando Dom João chega aqui, quer dizer, já entra um pouco quer dizer, primeiro que ele aboliu a Inquisição, não é? A Inquisição foi
os efeitos da Inquisição foram suspensos, não é? E uma parte dessa legislação violenta, e com essas penas físicas e tal, uma parte disso começou a ser limitado. Quer dizer, as ordenações filipinas, que eram as leis onde havia esse código horrível, continuavam a ser aplicadas, mas começou a haver uma série de mudanças em que esses castigos mais horrorosos não eram aplicados. Havia pena de morte. O Debré, quando chegou aqui, ele assistiu, durante os 10 anos que ele estava, umas 5 execuções no Rio de Janeiro. Ele descreve até essas execuções, quer dizer, os enforcamentos. A gente acha que tem umas ilustrações aqui do Debré. Ah, sim. Ali naquela, por exemplo, há um detalhe interessante, que são esses ferros que estão nesses escravos, né? São escravos. Galhas, né? Todos esses penduricalhos, na verdade, isso significava o seguinte, que essas pessoas eles tinham sido chicoteadas. Quem era chicoteado depois colocava um ferro desse tipo. Que é para ele aprender. E ficar bem visível. Que ele tinha sido chicoteado. Sim. Quando é que os castigos corporais, o castigo físico, deixou de ser aplicado? Quer dizer, a ideia, em 1830, com o Código de 1830, para as pessoas livres, para os livres não havia mais chicote, mas para os escravos continuou a existir. A abolição do chicote para os escravos foi por volta de 1878, quase no fim do Império. O que se chama de trabalhos forçados hoje? Trabalhos forçados, quer dizer, campos de concentração não eram sistemas de... Não. Mas eu digo, hoje em dia, ainda existem alguns países ou alguns lugares, sim, até em democracias, onde se vê que o sujeito foi condenado a tantos anos de trabalhos forçados. Qual é o trabalho forçado que se aplica hoje a um preso, a um condenado? É a construção de estradas? É o que exatamente? Aqui no Brasil, quer dizer, durante a República Velha, era muito habitual isso. Haver, por exemplo, na Covanca, no Rio de Janeiro, havia gente que estava trabalhando. Mas os galés que deviam andar, que era gente que tinha feito crimes pesados, que deviam andar com ferros, muitas vezes não fazia ferro, tinha uma situação até mais livre que outros. Trabalhavam também na limpeza de ruas, esse tipo de coisa. Agora, nas prisões, em geral, havia o castigo. Uma forma de castigo era a prisão com trabalho, porque se pensava, desde os holandeses que começaram com essa história de prisão, não é, no sentido moderno, desde os holandeses o trabalho era uma parte da pedagogia da prisão. Quer dizer, o trabalho era associado a uma pena, né? A uma pena, mas havia sempre a ideia da pena moderna, quer dizer, da prisão, desde cedo havia a ideia que não se ia punir, que é talvez uma confusão, uma coisa que o Michel Foucault, por exemplo, critica muito, não se ia punir um crime, se ia reeducar a pessoa. Havia ideia de que você ia reinserir o sujeito na sociedade, que o trabalho, a educação, quer dizer, estudar, na prisão, escola, e também até a coisa médica, não é? Havia higiene, limpeza, tudo isso ia poder fazer com que a pessoa se ressocializasse e, se tivesse bom comportamento, poder melhorar. Quer dizer, no começo do século, por exemplo, se passou a, inclusive, diminuir a pena em função do bom comportamento. Muita gente não gosta, acha que, enfim, que as pessoas deviam ser punidas pelo ato. Se o ato é horroroso, não adianta, tem que ser muito. Mas, na verdade... Eu queria terminar perguntando para você, você é a favor ou contra a pena de morte? Uma pergunta complicada. Eu acho que, nesse livro aí, nesse segundo, há um debate sobre isso, que se chama A Angústia de Julgar. Eu acho que se houver uma pessoa só que tenha sido condenada de maneira injusta, a pena já não tem sentido. Então eu sou contra a pena de morte. Embora acho que a minha crítica ao sistema penal é porque ele não funciona direito. Acho que há responsabilidade por parte das pessoas que cometem crimes e que deve haver punição, porque, inclusive, o próprio criminoso, se ele não é responsável pelo seu ato, ele, num certo sentido, perde sua humanidade. Mas, tudo bem, mas não é a pena de morte não é um pouco
terrorismo de Estado, quer dizer, a vingança, Sim. em vez de ser a punição, passa a ser uma vingança da sociedade? É Como seria, você cortou o cabelo do outro, então eu vou te cortar a cabeça, sei lá, enfim. Não tem, é um julgamento que pode a pessoa cometer um crime horroroso, hediondo. A punição perpétua não é mais condizente com uma sociedade civilizada do que a pena de morte? Bem, eu acho que, como você está dizendo, que a pena de morte não é uma pena civilizada, ela está sendo abolida um pouco em toda a parte. Que também não funciona, né? Não funciona. Quer dizer, por exemplo, na época de Henrique VIII, na Inglaterra, houve cerca de 80 mil execuções. Quer dizer, com a população que era menor que a do Rio de Janeiro e infinitamente menor que a de São Paulo, não é? E imagina o que significa uma coisa dessa. Quer dizer, roubar até 5 xelins, um valor ínfimo, as pessoas eram condenadas à morte. Quer dizer, a sociedade era, num certo sentido, muito mais violenta do que hoje. Mas havia muito ligado à justiça a ideia de vingança. O próprio rei, quer dizer, no texto das ordenações, está lá, diz assim, e para conter a minha sanha. Quer dizer que a raiva estava ali presente no ato de punir. O ato de punir era uma declaração de guerra. E até a tortura, que era normal, quer dizer, porque se a pessoa era suspeita, ela já era culpada. Se você já tem e mais ainda, se quem suspeita de você é um nobre, é de nível superior, a sua culpa já é um pouco maior. Então você vai juntando um pedaço de uma culpa com outra e você já tem Já está formada, a pena de morte já está estabelecida. Eu conversei aqui com o professor Manuel Barros da Mota. Muito obrigado pela sua presença, ficou um papo sensacional. Daqui a pouco a gente volta.